Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. O estudo transversal é um tipo de delineamento que gera dúvidas entre estudantes da área de humanidades e ciências biológicas. Essa metodologia é frequente no campo da epidemiologia em saúde, pois possibilita medir a ocorrência de uma doença na população. As classificações dos estudos epidemiológicos. Os estudos epidemiológicos são classificados em dois eixos, observacionais e ou experimental, e nível individual e nível coletivo 2. Quando os pesquisadores apenas observam os participantes, sem interferir nas escolhas dos mesmos, realiza-se um estudo do tipo observacional. Por outro lado, quando há interferência direta nas ações dos participantes, o estudo é classificado como experimental. Elementos: cronograma do TCC, organize as datas e os prazos das entregas, formatação, lista de figuras e tabelas. O que diz a ABNT sobre isso? Bases de dados: 5 sites com revistas científicas internacionais e acesso gratuito. No segundo eixo, uma pesquisa tem caráter individual quando ela é realizada com unidades amostrais que são indivíduos. Já o nível coletivo significa que as amostras analisadas são grupos de indivíduos. No âmbito do estudo observacional individual, existem 3 classificações possíveis: transversal, coortes e caso-controle. Neste guia, vamos explicar o estudo transversal. O que é estudo transversal? O estudo transversal é um tipo de pesquisa onde a causa, exposição ao risco, e o efeito doença, são observados ao mesmo tempo em uma determinada amostra. Assim, é possível produzir um retrato instantâneo de uma determinada situação de saúde, considerando causa e efeito, em um recorte único no tempo. No estudo transversal, o pesquisador não submete os indivíduos da amostra a uma intervenção. A amostra da população estudada é selecionada sem considerar o estado das variáveis preditoras e de desfecho. Somente depois de selecionar os participantes da pesquisa acontecem as medições. Em outras palavras, o estudo transversal faz um recorte da população estudada, identificando os indivíduos que possuem a variável de desfecho e aqueles que não possuem. Ele pode ter natureza descritiva, quando apenas descreve a ocorrência do desfecho em um determinado período de tempo, ou analítica. As variáveis são baseadas nas hipóteses de causa e efeito da literatura. Características: levantamento e análise de dados acontecem ao mesmo tempo. Observação direta das variáveis de interesse. Os participantes são avaliados apenas uma vez. A coleta de dados deve ocorrer no menor tempo possível. Depende da época em que for realizado. Possibilita fazer o diagnóstico da situação de saúde da população estudada. Diferenças entre estudo transversal, estudo de coorte e longitudinal. Enquanto o estudo transversal analisa uma amostra em um determinado período de tempo, o estudo de coorte avalia os participantes em pelo menos 2 momentos distintos. Já o estudo longitudinal é uma investigação baseada na coleta de dados durante um longo período de tempo. Vários anos. Como aplicar estudo transversal? Para executar este tipo de delineamento na sua pesquisa, considere os passos a seguir. 1. Defina a população-alvo e a pergunta de pesquisa. O primeiro passo para fazer um estudo transversal é definir a população-alvo. Você deve se basear em variáveis preditoras. A partir disso, escreva uma pergunta norteadora, ou seja, o que você deseja descobrir com a sua pesquisa. Exemplo de pergunta: qual a incidência de obesidade nas escolas? População-alvo: estudantes do ensino médio de escolas públicas na cidade de Marília. 2. Elabore a estratégia de amostragem. Você precisa obter uma amostra representativa da população-alvo. Por isso é fundamental colocar em prática uma estratégia de amostragem válida. Exemplo: obter
Em cada escola pública da cidade, uma lista com os alunos matriculados nas séries do ensino médio em 2022. Em seguida, um sorteio é feito para formar a amostra. 3. Escolha uma metodologia de mensuração aqui. Você deve definir um método para mensurar a variável de desfecho, ou seja, o que você deseja medir na amostra. Exemplo: agendar visitas nas escolas para obter o IMC Índice de Massa Corporal, de cada estudante matriculado no ensino médio. 4. Verifique a viabilidade do estudo. As universidades costumam ter comitê de ética, que avalia a viabilidade de um projeto de pesquisa. Se a sua instituição não tem, converse com o orientador e os professores. 5. Realize o trabalho de campo. É chegado o momento de visitar as escolas e medir o IMC de cada estudante. Nesta parte prática pode surgir alguns contratempos, como a desistência de uma escola de participar do estudo ou a falta de um aluno sorteado. 6. Faça a análise dos dados. Os dados são analisados para obter uma porcentagem de incidência de obesidade na amostra. O resultado da análise deve responder à pergunta de pesquisa: